Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Linux. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou o Ricardo Pinheiro. E nós estamos de volta aqui, ó. Mais uma aula de terminal. Não é pra se assustar, né, Ricardo? Não, de forma Acho que a galera já tá se acostumando. E a ideia da gente fazer agora é uma coisa que você pode fazer no modo gráfico, mas é interessante que você conheça no modo terminal. É claro que a gente não vai se aprofundar muito no modo terminal aqui. A gente tá mostrando que eu e o Ricardo estamos conversando aqui o que seria o básico do básico pra galera saber. E se você quiser se aprofundar, não se esquece, assina o Estudonauta. No Estudonauta a gente vai criar módulos de Linux muito mais avançados, muito mais profundos. Inclusive, a gente nem vai utilizar, a gente tá pensando até nem de usar o Mint por ser mais simples. A gente vai ter uma distribuição um pouco mais, digamos, profissional. O Mint é profissional, mas... Sim, né? Sim. A ideia que a gente estava conversando é começar até a trabalhar no Estudonauta com a Debian. Porque a Debian é uma distribuição reconhecida no mercado. Tudo bem, o Mint também é, mas o Debian tem um uso mais genérico. O Mint é muito focado para desktop. Sim. E a gente trabalhando com uma distribuição que também tenha mais uso para servidores também, que tem um uso mais genérico. Aí eu gosto da Debian. Os nomes dos personagens do Toy Story, que são os nomes das versões, são muito legais. Já descobrimos o favorito aqui do Ricardo. Mas o que a gente vai ver agora, eu queria o seguinte, Ricardo. Eu queria que a gente mostrasse pro aluno como é que ele consegue gerenciar os arquivos e diretórios dele utilizando o terminal, mas depois vendo que isso se reflete também no modo gráfico. Sim. Então vamos embora, vamos pro computador. Então aqui nós estamos vendo o nosso prompt, né? Aquilo que nós já falamos. Aproveita e já verifica aqui. Seguindo aqui a setinha, se vocês estão conseguindo ver. Tá aqui, parte do nosso prompt, onde nós vamos inserir comandos. Lembrar que nós estamos trabalhando com um interpretador de comandos. Em particular, esse aqui, ó, o Bash. Existem vários, né? A última contagem que eu fiz, passei dos 10. O Bash, que é o interpretador mais comum do Linux, não é o único. Tem vários com diversas características diferentes, né? Ele está na versão 4.4.12, que é a versão que a gente está usando. Tudo que a gente vai fazer independe da versão. Então, se você estiver trabalhando com uma versão mais antiga, alguma coisa um pouco diferente, não faz muita diferença. Aliás, se você trocar aí, eu quero usar o Korn Shell, é o mesmo comando. O que acontece? Uma coisa curiosa no Linux é o seguinte, o interpretador de comandos, você pode trocar, porque ele tem características diferentes. Por exemplo, o Z-Shell, acho que eu cheguei até a comentar num outro vídeo, dependendo do comando que você digite, se você errou, ele te corrige. Sim. Ele coloca e diz lá, é isso que você queria? Aí você, errei, troquei aquela letra. Você aperta S, dá Enter e ele corrige o comando. Entendi. Cada um com a sua característica, né? Mas os comandos são externos, são programas executáveis. Então, os comandos não mudam. O LS é o mesmo LS em qualquer sistema Linux, aliás, em qualquer sistema Unix. Sistema Unix, no Mac. É interessante assim, tudo que você está aprendendo aqui no curso de Linux, 90% você vai abrir um Mac, abre o terminal do Mac e digita os mesmos comandos. É exatamente isso que vai funcionar, beleza? Só no Windows é que é diferente, né? Só o DOS, né? O prompt. Tem como você botar, né? A Microsoft anunciou há pouco tempo que ela vai colocar o Bash no Windows. E ela também está colocando agora tem um sistema no Windows 10, eu não sei porque eu não sou usuário Windows, né? Mas tem uma versão do Linux. Tem como você botar você botar o Ubuntu encapsulado dentro do Windows 10. Tem como. Pra ficar bom, tem que fazer alguma coisa pra ficar bom, né? Tá ficando um pouquinho atrás no mercado. Lá na escola, a instalação das máquinas do All-Boot, então quando o Grub, né, como a gente vê na inicialização, aparece primeiro o Linux, embaixo o Windows. Eu falo pros meus alunos, gente, agora nesse momento vocês escolhem entre o céu e o inferno, tá na posição certa, o céu em cima e o inferno embaixo. Não seja esse tipo de pessoa. É claro que eu falo isso com bom humor lá. Ih, professor, mas você é radical. Não, eu sou limpinho, não gosto de sujar minhas mãos. Então vamos falar do que realmente importa, tá? Vamos falar dos comandos. Na última aula, nós falamos do comando ls, né? É o comando para listar o conteúdo de uma pasta. Vale lembrar que o ls, assim como qualquer comando, você pode usar esse parâmetro aqui, do lado, menos help. A maioria dos comandos você pode botar menos help, porque ele te dá um manualzinho, né? Ele te dá um helpzinho rápido. Tem um man também, não tem? Sim, tem um man também. Aqui, por exemplo, você vai ver que o ls tem uma quantidade de parâmetros um tantinho quanto grande. Jesus. E olha, agora chegou no início. E vai por mim, você não precisa saber todos. Vai por mim. Antigamente eu dava aula de DOS, aí o cara botava assim, tipo, tinha dir, nem lembro, era menos, não? Dir, barra A, aí eu botava barra A, arquivo de atributo escondido, não sei o que, aí o cara ficava, e o B, tem? E o C, tem? Falei, não, filho, tem só os que eu te falar. Acabou. Eu falo, quando eu dou aula, falo dos parâmetros, eu explico para os meus alunos. Eu não vou explicar todos os parâmetros. Só o ls deve ter uns 40. E tá em português, né, cara? Então, sim. É só dar uma lida. E
experimentar. Sim, experimentando. Então, quando eu dou aula, por exemplo, quando eu vou falar de parâmetros, eu falo de alguns parâmetros. Falo daqueles que eu entendo que são mais úteis. Porque se você for consultar a documentação, como vocês viram, menos help, o man que você tinha falado é o seguinte, o man são as páginas de manual. Então, é um comando man. Do lado, você passa como argumento o comando que você quer ver a página de manual. Ele vai abrir num editorzinho, né? Já é diferente. Ele abre é um paginador, na verdade. Ele abre no less, né? O Mint, por padrão, as páginas de manual aparecem em inglês, mas você pode baixar o pacote, procurar e colocar em português. Existe uma iniciativa de tradução e gente no Brasil que andou traduzindo, então tem muita coisa que já está traduzida para o português. Legal. E a página de manual é bem detalhada, bem explicada e bem chata de ser lida. É mais completo do que o menos help. Sim, mais completo. Mas o interessante dela é para você tirar dúvida, né? Aliás, há uma piada do pessoal que trabalha com Shell Script que diz o seguinte, você tem que ler a página de manual do Bash uma vez na vida. Que é gigante. Ela é gigante, ela é muito chata de ser lida. Eu já li. Eu tô lendo assim, uma vez você tem que ler. Então, pra sair aqui é só você apertar Q, né? Apertar Q, como aqui tá aqui embaixo, H pro help, Q pra kit. Então, apertamos o Q, saímos. Então, são duas maneiras de pedir ajuda no Linux. Você entrou em desespero, quer saber como funciona o comando, ou você bota o comando menos help. Se não funcionar, ou se você não se sentir satisfeito com a quantidade de informação, você pode botar man e o comando que vai ter o acesso ao manual. Sim. Existem outros comandos para busca, mas posteriormente a gente pode falar, usar o apropos, o where is e outros a gente pode falar. Mas vamos então, porque a nossa intenção é trabalhar com pastas, né? Isso. Hoje. Meu objetivo aqui é o seguinte, eu quero entrar lá nos meus documentos e criar uma pasta meus cursos. Então vamos nessa. Vamos lá. Então primeiro, para a gente entrar, a gente vai usar o comando cd. E aí cd é mudar diretório, né? Change directory. Change directory. Isso é igualzinho no DOS. Então nós vamos entrar. Não é bem igualzinho, porque você tem que dar, por exemplo, pro DOS você pode dar cd ... tudo junto. Aqui você tem que dar cd espaço ... para voltar para o anterior, né? Porque o Linux, eu sempre falo, a gente sempre brinca, diz que o Unix é amigável, a diferença é que ele escolhe os amigos dele, né? Mas por quê? Isso é uma separação muito rigorosa. O cd no comando, no DOS, no command com do DOS, ele é um comando interno, então ele se vira. Aqui o cd é um comando externo. Sim. Então se você botar cd ... tudo junto, ó, o que é que ele vai fazer? O teu coração já foi se separando. Né? Ele vai dar um erro, porque ele vai procurar o comando cujo nome seja cd ... Então assim, uma das coisas que é fundamental que talvez já tenhamos falado, trabalhar com tudo em minúsculo. Sim. Segundo, separação entre o comando, parâmetros, se ele for usar algum parâmetro, argumento, que é um argumento ali, espaço em branco. Pelo menos um espaço em branco. E aí você vem, damos um espaço em branco. Aliás, seta para cima e para baixo, você puxa o histórico dos comandos. Se você for puxar o histórico, tá aqui todos os comandos que a gente já usou. Tem como você listar o histórico também, não tem? Sim. Você pode listar com o comando history. É muito difícil, eu não lembrava esse mesmo. Aí ele mostra Ele mostra os comandos e se você quiser repetir um comando, você bota ponto de exclamação e o número. Legal. Pra você botar exclamação 92, que é um ls-lh. Tá lá. Maravilha, hein? Fica a dica. Então vamos entrar na pasta documentos. Ali, ó, que você tinha falado, é importante botar tudo em minúsculo, mas o documentos ali, aquele D maiúsculo que você tá vendo, faz total diferença. Faz. Isso é uma coisa importante falar. No Unix, arquivo pode ter maiúscula, minúscula, espaço em branco, acento. O limite, se eu não me engano, é 256 caracteres para um nome no arquivo. Você não vai precisar de tudo isso, né? Qual era a senha do teu amigo lá no Wi-Fi? Eram os dois primeiros versos da música do Lulu Santos, como uma onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. 3 horas pra digitar no celular. Não, ele ainda botava o SSID escondido. Meu Deus. Não sei pra quê. Acho que as vacas do sítio ficavam do lado dele deviam querer invadir o Wi-Fi dele, não sei. Então você vai lá, documentos, dá uma dica, não sei se a gente comentou sobre o uso do Tab. Comentamos. Então, Tab é nosso amigo. O Tab é seu amigo. Começa a digitar, aperta Tab uma vez, se não funcionar, aperta Tab 2 que ele vai te dizer mais de uma sugestão. Aliás, eu tive uma aula... Por exemplo, faz o CD D maiúsculo. D maiúsculo, se você olhar, tem downloads e documentos. Se você aperta Tab uma vez, não ajuda. Aperta a segunda. Ele já vai te dar as duas opções, documentos ou downloads. Aí eu boto o C, Tab de novo. Tab é seu amigo. Acredita nele. Foi lá que você ia falar de aluno que eu te interrompi. Porque teve uma aluna que eu falei do uso do Tab esses dias, dando aula de Linux, ela perguntou, onde é que fica o Tab no teclado, professor? Que bom. Porque tem uns teclados que não tem escrito, né? Aí eu olhei assim, sério, vai ser um longo curso. Não, o Tab eu explico fácil. 2 teclas embaixo do ESC. Aí os caras, mas o ESC, é a primeira tecla do seu teclado. Você consegue, vai. Eu falei pra ela assim, tá vendo o Caps Lock que acende a luzinha no teclado? Sei, procura em cima. Em cima, é isso aí. É a tecla de cima do Caps Lock. Pode ser também. Entramos na pasta documentos, se olharmos o prompt aqui modificou. Esse tio aqui é um atalho. É um atalho pra tua pasta home, né? Pra sua pasta home. Então já estamos na pasta documentos. Se a gente der um ls, tem nada. Tem uma pasta Linux perdida lá dentro. Eu criei. Então, deixa ali. Não, a gente criou na aula anterior. Foi. Depois a gente vai ensinar a apagar ele. Deixa
deixa ela ali, que depois a gente vai querer apagar ela. Dentro do Linux, se eu não me engano, tem um arquivo que a gente deu touch nele. A gente pode ver, vamos ver o que tem lá dentro. Olha lá, Tá lá, que tinha. o oi.txt. Viu que ele usou o ls Linux, ele não precisou entrar no diretório Linux para dar ls. Ele dá ls Linux que ele tá mostrando o interior da pasta sem precisar entrar nele. Porque senão o cara ia entrar cd Linux e ls. E depois cd ponto. Então são 3 comandos. Ali ele só deu ls Linux e resolveu o problema. Aliás, se a gente der um ls-a, a gente vai ver os arquivos escondidos. O que acontece? No Linux, qualquer Unix em geral... DOS também. Qualquer arquivo que começa com... Sim, mas qualquer arquivo que começa com ponto, o nome começa com ponto, fica oculto. Isso é mais fácil que no Windows. E aí, com isso, ele fica oculto só quando você dá o "-a", que é de all. Você pode botar "-a" ou "-all", dá na mesma, tá? Então, ele vai listar. O ponto é um atalho que aponta para a própria pasta, que sempre tem alguém que fala para mim e diz assim que isso é uma coisa meio idiota. Eu falei, não é idiota. Os comandos, quando você quiser falar da pasta atual, é só você botar um ponto. Sim. Você manda copiar arquivos, eu quero copiar para a pasta onde eu estou. Qual o destino? Ponto. Isso. Acabou. E tem o ponto que aponta para a pasta anterior. Por isso que você dá cd ponto. Exatamente. Se você der cd ponto, você tá mudando o diretório pro diretório atual. Diretório atual. Perda de tempo. Então, esses são mais 2 atalhos que acabam sendo muito úteis. Então, a gente vai criar uma pasta. Eu quero uma pasta chamada cursos, porque eu vou estudar e eu quero organizar meus cursos aqui dentro dessa pasta. Então, lá, Mekadir cursos. Geralmente você coloca, né? E todo mundo coloca a primeira letra em maiúscula. Usa camel case, né? Quando você tem mais de uma coisa. A gente coloca assim, cursos. Então, a gente fez enter. Então, o mkdir é makedir. Porque o Windows chama de pasta. O Linux chama de diretório. A gente, quando eu dou aula, por exemplo, muitas vezes eu misturo, falo com os alunos. Quando eu falo pasta, falo diretório, dá na mesma. Isso. Mesma coisa. Então, fizemos ali mkdir cursos, criamos a pasta. Se tu der um ls, ele tá lá. Linux e cursos. Tem que estar. Ah lá, cursos e Linux. Agora, o mkdir tem um parâmetro que é interessante pra gente na hora que a gente vai criar umas pastas. Por quê? Você, às vezes, cria uma pasta, você quer criar uma pasta dentro dessa e dentro dela quer criar uma outra. Sim. Eu dei um exemplo esses dias em sala de aula, que eu criei uma sequência de pastas pai, dentro da pasta pai tinha a pasta filho, dentro da pasta filho tinha a pasta neto, dentro tinha a pasta bisneto. E aí eu dei um parâmetro que ele criou todas em sequência. Legal. Por exemplo, ali, se eu quiser criar, dentro de cursos, eu quero criar uma pasta de curso de hardware, módulo 1. Entendeu? Vamos tentar. Se eu fizer assim, ó. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Por exemplo, eu coloquei assim. Se eu fizer executar isso... Por que você botou essa contrabarra do lado? Eu vou falar dela. Se eu fizer isso, olha só. Ele vai dar um erro. Por quê? Ele vai tentar criar e não conseguiu. Vai dar um erro. Se eu colocar o parâmetro -p, e o mkdir acho que só tem 2 parâmetros, basicamente o parâmetro que a gente vai usar é o -p, o que ele vai fazer? Se não existir a pasta curso, ele vai criar a pasta cursos, daí ele cria a pasta hardware, depois ele cria a pasta módulo 1. Show. Dei o enter. E ele fez na sequência. Olha que prático, cara. Que na verdade você teria que fazer cd cursos, dentro do cd cursos, mkdir hardware, cd hardware, mkdir módulo 1. Agora já foi tudo junto. E por que o espaço em branco ali? Por que aquela contrabarra? Quando a gente quer colocar um espaço em branco no nome de um arquivo ou numa pasta que a gente está criando, você colocar o espaço em branco, isso normalmente... mudando de parâmetro, né? Um outro parâmetro. Na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, você está criando 2. Ele criaria uma pasta cursos, hardware, módulo... E uma pasta 1. E uma pasta 1. Entendi. Quando eu boto a contrabarra, ele está dizendo o seguinte, não interpreta o próximo espaço em branco. É igual linguagem C, igual linguagem Java, quando você vai pular de linha, contrabarra N, contrabarra aspas, para poder mostrar aspas. A mesma coisa aqui, contrabarra espaço, para ele considerar esse espaço efetivamente um espaço. Sim. Você poderia... Outra opção para você fazer, se você não quiser usar a contrabarra, e vamos criar rapidamente o módulo 2, é você fazer isso aqui, ó. Eu coloco tudo entre aspas. Show. Aí eu não preciso botar a barra. Se eu fizer isso, e a gente for dar um ls, e aí é interessante, vamos mostrar um parâmetro do ls, que eu me lembrei de um agora, que é interessante pra gente ver isso, que é o parâmetro -r. R maiúsculo. R maiúsculo. Tem diferença. Tem o R minúsculo e o R maiúsculo. O R maiúsculo é a listagem recursiva. O que ele vai fazer? Ele lista o conteúdo da sua pasta e lista o conteúdo de todas as pastas que estão dentro. Vai abrindo todas e mostrando todas. Entendi. É claro que quando a gente trabalha com um terminal, por exemplo, fundo preto, letra verde, quando eu mando os alunos fazer isso no diretório raiz, sempre tem um aluno que acha que entrou na matriz. Tá sentindo o NIL, né? Então, vamos fazer assim, cursos. Ah lá, ele entrou em cursos, dentro de cursos tem hardware, dentro de hardware tem módulo 1 e módulo 2. E dentro do módulo 1 e módulo 2 estão vazios. Exatamente. Mostrou lá. Cara, muito legal, muito legal. Os parâmetros, você pode encadear os parâmetros. Por exemplo, eu quero usar o -r com -l e o -a. Na verdade, você poderia botar -LA também. Sim, você pode botar tudo junto. Olha lá. Olha que maneiro. Show de bola. Mas se você juntar todo mundo assim, por exemplo, os 3, tirando os tracinhos, que você está
querendo economizar hífen, sem problema. Querendo economizar dedo. Muito show. Funciona sem problema nenhum, tá? Normal, tá lá. Aí assim, ó, olha só, deixa eu te explicar um negócio. Com certeza, não te explicar, explicar pra eles. Você já sabe, com certeza. Com certeza, você levaria mais tempo, por exemplo, esse negócio de criar árvore diretória. Foi mais rápido você criar aqui pelo terminal. Porque você teria que criar uma pasta, abrir essa pasta, criar outra pasta. Abrir essa pasta, criar outras pastas. Só que faz um favor pra você mesmo. Não diz que é mais fácil. Porque não é mais fácil. É mais fácil. Uma pessoa que não sabe. Abrir a pasta, criar a pasta. Abrir a pasta, criar a pasta. Não é mais fácil porque você sabe um comando. É mais prático pra você que sabe administrar o sistema. Combinado? As pessoas fazem muita pergunta do questão do sistema ser amigável. O Linux não é amigável. Eu digo o seguinte, uma coisa que até falei alguns anos atrás, sempre digo o seguinte, o sistema ele é amigável quando você consegue fazer as coisas da maneira mais rápida. Pra mim, pedir. Exatamente, como sabe pedir. Pra mim é muito amigável usar o terminal. Eu sento numa máquina Windows, a primeira coisa que eu faço é abrir o prompt de comando do DOS. Porque pra mim... botar LS e desistir, chorar no canto. Não, chorar no canto não fazer. Mas toda vez que eu vou, boto LS, droga, tô no sistema errado. Mas esqueci. Mas, cara, muito legal esse negócio. Agora eu quero o seguinte, dentro do curso de hardware, módulo 1, eu quero criar um arquivo exercício.txt. Nós podemos criar esse arquivo usando o comando touch e nós podemos criar sem entrar na pasta. Podemos passar o caminho relativo até lá. Sim. Né? Para lembrar, caminho, path, é o caminho que você vai percorrer abrindo as pastas para até chegar no destino que você quer. O caminho absoluto é o que vem do raiz. Né? Então, por exemplo, se eu usar o comando pwd, agora, o pwd ele vai me informar o caminho absoluto. Então, eu estou saindo do diretório raiz, entrei na pasta home, entrei no diretório curso em vídeo, entrei em documentos. Até esse / curso em vídeo aqui é o nosso tio. Sim, né? É o tio. E se eu for lá para dentro do módulo 1, vou dar o pwd, vai ser o caminho. Home, curso em vídeo, documentos, hardware, módulo 1. Não, cursos, hardware, módulo 1. Isso aí. Então, vai ser um caminho, 6 pastas. O caminho relativo é só o que você tem daqui para frente. Então, por exemplo, vamos criar um arquivo com touch, um arquivo chamado exercício.txt. Vamos criar, então, em cursos... Ele já tá no tab ali automaticamente. Ó, por exemplo, se você botar ele já preencheu até módulo, ele já colocou a barrinha para dizer que é espaço, você só tem a opção do 1 ou do 2. Exercício.txt. Já foi. Já foi. Como ele não deu nenhuma resposta, fizemos certo o comando. Mas ele pode também dar um CD para entrar nesse diretório até chegar lá e manualmente no local. A gente poderia fazer isso aqui, por exemplo. Isso aí. Então, já entrou. Agora você já tá e pode editar com o Nano, com o seu favorito aí. Porque se a gente bota Nano, cara, por que você não usa Nano? A gente tá trabalhando com o Nano porque é um editor padrão, todo Linux tem, é mais fácil de usar que o VI. E se você acha o VI ótimo, parabéns. Continue usando o VI. Continue usando o VI, tá? Continua VI. Mas assim, eu acho que é mais interessante para quem tá começando a trabalhar com Nano, que é muito mais simples de trabalhar. O VI é uma coisa estranha. Começa a ofender só pra você ver. Não, palavra de quem conhece o VI há mais de 20 anos, assim, ele pra mim continua sendo uma coisa muito estranha. Mas tem uma galera que conhece há 6 meses, que defende de uma vontade, que você não tem noção. Sim. É muitas vezes o cara quer aparecer. Então, vamos editar ele, exercício.txt. Já tá lá. Aí você vai dizer, não tem nada, você não tem nada. Sim, a gente criou um arquivo, tinha tamanho 0. Você só precisa botar o conteúdo. Só pra vocês verem. Na verem. verdade, você nem precisava do touch. Você podia botar Nano exercício 01, que ele já dá o touch. Ele já cria o arquivo e coloca lá. Se você quiser olhar o help do Nano, Ctrl G, por acaso tá em português, olha que bacana, né? Tem toda uma história do Nano. Na verdade, ele é derivado de um projeto que foi feito por uma universidade de Washington e o licença não deixava e fizeram semelhante. Aí as funções aqui, os comandos, tudo lá dele. Como é que sai do help? Ctrl X, tá ali embaixo, ó, sair. E aí você vai escrever, sei lá, exercício. Escrevi certo? Não. Tô desaprendendo, hein? Exercício. Não ficando... Deve ser a idade. Exercício de Linux. Tô no mesmo barco, meu amigo. Exercício de Linux, vamos lá. Bem que você tá dando curso de hardware, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Relaxa. É só um exemplo. Resposta. Deixa pra eles. Então, beleza. Aí agora eu quero salvar e sair. Salvar. Você dá um Ctrl O, nome do arquivo, caso você queira salvar ele com outro nome ou alguma coisa do tipo. Salvou. Ele tem algumas opções ali embaixo que você vai usar. O M é com a tecla Alt. Você vai salvar em formato pro DOS, ou formato do Mac. Ah, legal. Porque o DOS tem uma pequena diferença em arquivo texto. O caractere que marca o final é diferente. Então, se você pega um arquivo do Linux texto e abre
abre no Windows... No Mac também, tô vendo ali. Fica estranho, entendeu? Algumas coisas ficam estranhas. Não vou entrar nos detalhes técnicos sobre isso, mas você pode salvar no formato do DOS e aí depois você abre no Windows. Como é que eu salvo no formato DOS ali? Que ali tá M-D. O M, se eu não me engano, eu acho que não é o Alt. Isso. Quando então você Alt-D e Alt-M. Isso. Se eu fizer Alt-M, por exemplo, formato Mac. Legal. Ele deu um Alt, você salvou, tudo bem? Para sair, Ctrl+X. Ctrl+X, vamos ver o arquivo, tá lá, 89 caracteres. Para ler o conteúdo do arquivo, eu não preciso entrar no Nano de novo, se eu quero só ler. Só quer ver o conteúdo do arquivo, o comando que a gente usa é o cat. Exatamente. O cat é um comando que a gente usa para ele pega o conteúdo do arquivo e manda para a saída padrão. E a saída padrão é a tela. Então venha, por exemplo, exercício.txt, tá lá. Ele só mostra, não te deixa editar. Você quer editar, você abre o Nano de novo que funciona. Agora eu quero o seguinte, eu quero dar uma olhada, dar uma minimizada nesse terminal e eu quero mostrar se as pastas realmente foram criadas. A gente, na verdade, já fez isso, mas agora a gente vai mostrar de novo. Então voltamos à nossa interface do Mint. Um detalhe interessante, tá vendo aqui o cursor aqui no canto, ó? Já saiu a atualização. Uma semana. Foram 7 dias de diferença só. 3 atualizações disponíveis. Então a gente pode clicar aqui, ó, que é o gerenciador de arquivos. Nossa, mas parece mesmo com aquela outra primeira ali, né? Deixa eu mostrar o desktop. Sim. Documentos. Olha lá, tem curso e o Linux. Abre o cursos, tem hardware. Abre o hardware, tem módulo 1 e módulo 2. Olha lá o exercício. Se você clicar 2 vezes, ele vai abrir. Ele vai abrir o arquivo no editor de texto. Então, assim, não existe diferença. Não, o que eu faço no terminal fica preso no terminal. O que fica fora do terminal. Não existe fora e dentro do terminal. É tudo o mesmo sistema operacional. Você que vai escolher a maneira que você achar melhor. A gente está te ensinando essa coisa de comando, até porque, Ricardo, o cara vai fazer um concurso público que cai Linux. Ele vai fazer na escola ou na faculdade, tem Linux, o cara vai cobrar no terminal. Então é importante também aprender por conta disso. Aliás, uma coisa importante lembrar, Linux é diferencial hoje em dia para o mercado. Sim. Tem gente que pergunta, eu sempre falo para os meus alunos, eu falo sempre, há 20 anos eu falo de Linux para aluno, perturbo os alunos, conheçam, abram seus horizontes e conheçam outro sistema e tenham noção. Exatamente. Porque o mercado tem necessidade, tem uma carência e hoje em dia o mercado é muito mais plural. A gente conhece muito bem uma empresa, né? Que é a patrocinadora desse curso. Pois é. Então, assim, a Hostnet hoje o suporte todo é Linux, o dev todo é Linux, é tudo no Linux. Os servidores que te provêm os sites hospedados são Linux, inclusive o Ubuntu. Então, que a galera fala assim, não, o Ubuntu não serve para servidores. A empresa inteira tá com o Ubuntu, isso não prejudica ela em nada, sabe? Então, porque tem a galera, não, só o Slackware, só o Debian. Não, meu querido. É o Ubuntu, funciona muito bem, obrigado, e a empresa tá funcionando há anos com o Ubuntu. Eles trabalham comigo. Tem algumas máquinas Windows da empresa, tem uns Macs lá também. Tem Mac e Windows, principalmente na área de suporte. Sim. E tem Mac no desenvolvimento também, porque se desenvolve coisas para iPhone, coisas desse tipo. Então, assim, é uma empresa plural em termos de arquitetura. A maior parte é Linux, mas é uma empresa plural. Exatamente. Aí você é aquele negócio que eu sempre falo. Você decidir uma coisa e essa coisa ser a melhor coisa do mundo é a pior coisa que você faz para você. Sim. Porque você tira a tua oportunidade de conhecer outras opções. Sim. Então, vamos fechar aqui. Eu quero o seguinte agora. Eu sou um chato aqui que fico pedindo as coisas. Pode fechar aí, vamos voltar pro terminal. Então, o que eu quero é o seguinte. Eu quero voltar para documentos. Eu posso ficar dando cd. Pode, mas o trabalhinho chato. Exatamente. Você pode fazer assim, ó. Acabou, você tá com um atalho, facilita a vida. Então voltamos pro documento. Temos uma pasta Linux lá que a gente não quer mais. Só que ela não está vazia. Ela tem um arquivo lá que é o oi.txt. Sim. Se eu der, por exemplo, que eu sei que no DOS, se eu der até esqueci o nome do comando. No DOS era o rmdir ou o RD. RD que é a abreviação do rmdir. Exatamente, RD. Se eu dou um RD, ele diz que não pode apagar porque tem um arquivo dentro. Exatamente. Aqui também funciona dessa maneira? Mesma coisa. Quer então, ver só? O programa seria o rmdir, né? Falhou, o diretório não tá vazio. Você tem duas maneiras de resolver esse problema. Ou você apaga o conteúdo da pasta e depois apaga a pasta. Vamos fazer do Linux eu quero fazer assim. Tá, a gente faz assim. Nós, como só temos um arquivo, a gente já sabe o nome, dá um tab, ele já completa. Exatamente. O RM, ele remove um arquivo. Tem como usar o RM poderosão. Sim, tem como usar o RM para apagar tudo. Aliás, é perigoso. O RM, eu sempre falo que é um comando potencialmente perigoso. O RM vem de remove. E o RMD é remove directory, né? Sim. Você botou lá o RM. Na verdade, esse RM, ele não está excluindo o Linux, ele está excluindo o OI. Ele excluiu o arquivo oi.txt que está dentro da pasta Linux. Se der um ls agora, a pasta Linux ainda está lá. Linux ainda está lá.
usar. Para excluir a pasta Linux, agora que ela tá vazia, dá para usar o RMDIR, né? Aí agora a gente pode apagar o RMDIR Linux. Agora ele autorizou a apagar. Agora, se você der um LS, não tem mais Linux. Show. Agora vem o negócio. A gente vai praticar o desapego aqui, para finalizar a aula. Eu quero apagar essa pasta cursos com tudo que tá dentro dela. Eu falo que esse comando, o comando desapego, é complicado usar pelo seguinte, é o RM mesmo, mas você vai passar 2 parâmetros para ele. O "-r" para você apagar recursivamente. Dessa vez minúsculo. É meio louco, né? Porque, por exemplo, o LS, quando é recursivo, é o R maiúsculo. O RM, quando é recursivo, é o R minúsculo. Acostume-se, é assim que funciona. Porque são arquivos diferentes, desenvolvidos por pessoas diferentes, exatamente, que decidiram parâmetros diferentes. É assim. Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas por que não centralizou? Aí eu falo assim, qual é o seu nome? Ah, meu nome é João. Posso te chamar de Maria? Não. Por que você se chama João? Ah, porque minha mãe quis. Então por que o R é maiúsculo? Porque quem criou quis. É assim que funciona. Pois é. A gente acrescenta também o parâmetro F, que é pra forçar. Ah, legal. Só o R não apagaria. Eu creio que não. Eu sempre acostumei a usar sempre o RM-RF, então vamos lá. Cursos, e aí ele vai deletar tudo. E aí, filho, ele não vai ficar igual o DOS falando assim, você tem certeza que você quer apagar tudo? Ou ele faz? Eu não lembro. Depende do alias. Vamos ver. Apagou tudo. Filho, é igual o drop database. O cara falou assim, pô, mas quando você dá drop database, quando você dá, sei lá, um delete sem o from, né? Ah, mas ele não fica perguntando, ele deveria perguntar, olha, você tem certeza que você vai fazer besteira? Filho, olha só, você digitou RM-RF. Você tem certeza do que tu tá fazendo? Não é um clique que escorregou. Tua mão não vai escorregar no teclado, ele vai digitar RM-R-F, entendeu? Então, é assim, tome cuidado. E aí, a nossa dica é sempre aquela de sempre. Mantenha backup de tudo. Sim, principalmente quando você estiver estudando. Estude num ambiente controlado, naquela tua máquina velhinha, ou usando máquina virtual. Enfim, dá teu jeito. Algumas coisas sobre isso me lembraram, assim, questão do RM. O RM tem um parâmetro, que é o "-i", que aí quando você manda apagar arquivo, cada um ele vai perguntando a você, tem certeza que você quer apagar esse arquivo? Nossa, sim, que chato, hein? Agora, ele tem um outro parâmetro que introduziram depois, que é o I maiúsculo. O que ele faz? Se a pasta tiver 2, 3 arquivos, ele apaga. Se tiver mais do que 4 ou mais, ele vira pra você e diz assim, você tem certeza que você quer apagar isso tudo? Aí você, legal. Sim. Aí ele apaga. Existe um recurso que a gente pode falar depois, que são os alias. O alias é um apelido. Então você pode criar, no caso ali no exemplo no alias, ele traz o apelido do LS. Então toda vez que eu digitar LS, ele vai executar LS menos color igual. Por isso que ele tá coloridinho, né? Exatamente. Você pode definir um alias, por exemplo, assim, RM igual a RM menos em maiúsculo. Legal. Então todo RM que você vai dar, ele já vai estar com o I maiúsculo. Ótima dica. Várias distribuições Linux já implementam, colocam isso por padrão. Esse alias eu coloquei, vai funcionar enquanto eu tiver com esse terminal aberto. Fechou. Quando eu fechar o terminal, só vai valer o LS. Só. Entendi. Você tem um arquivo de configuração que está do usuário que você pode editar e acrescentar esse alias lá. Então toda vez que você entrar, esse alias vai entrar valendo. Pô, muito boa dica, muito maneiro. Porque assim, gente, no Unix, apagar arquivo para recuperar depois não é na lixeira, não. Dá trabalho. Não tem. Outra coisa, o sistema Linux ele tem lixeira, né? O ambiente ele tem a lixeira. Sim. Mas quando você usa esses comandos, não vai pra lixeira. Não. Eu já vi até umas soluções que o pessoal vai, tipo, faz um patch com um RM, quando você apaga, ele joga na lixeira da interface gráfica. Já vi algumas coisas assim. O que facilita, né? Na hora você vai lá e recupera, né? Para recuperar arquivo apagado, dá para recuperar? Dá, mas dá muito trabalho. E corre o risco de não conseguir. Se você sobrescreveu no disco, não é nada garantido. É um negócio, como o Ricardo falou, é complicado. Então, se você digitou o RM, como ele falou que é perigoso, use com moderação e sabendo o que você está falando. Só para dar um último exemplo sobre a questão do RM, um problema que eu tive. Uma vez eu executei o seguinte comando. Tava com raiva da vida? O que tu tinha? Eu queria fazer isso, porque eu tinha alguns arquivos que terminavam com tio no nome. Então, assim, o comando RM-RF, ali no caso apagar tudo, /, né? Eu queria fazer isso aqui, asterisco, tio. Todos os arquivos que terminavam com tio eu queria apagar. Só que eu cometi esse erro aqui. Ah, que maravilha. Conclusão, ele mandou apagar tudo do raiz e o arquivo com o nome tio. Que é o seu arquivo, que é o seu home, a sua página principal. Não, o sistema. É o pior. Ah, que maravilha. Pra completar a desgraça, eu tava logado como root. Que maravilha. E era um servidor. Ah, tá de parabéns. Tu tinha o quê? 15 anos? Só uma surra. Isso tem uns 10 anos que aconteceu atrás. Traumatizou, tá vendo? Não, olha, virou exemplo em sala de aula. 2 dias tentando recuperar o servidor da maneira que deu, porque ele saiu apagando arquivos aleatoriamente. Eu desisti, restaurei o backup. Levei em total acho que uns 5 dias pra botar tudo funcionando de novo por causa de um maldito espaço em branco no lugar errado. É isso aí. Então tome muito cuidado, a gente te avisou.
Então é isso, a gente chegou no final de mais uma aula. Cara, muito legal esses comandos. Treina na sua casa, faz aquele esquema, usa sua maquinazinha de backup, né? Sua máquina né? A secundária aí, pra você ir treinando. Quando estiver caprichado, vai que você coloca o Linux na sua máquina principal, porque não vai fazer diferença. Você jogar, né? Se tiver algumas coisas específicas que o Windows faz, tranquilo. Agora, se o seu negócio é dia a dia, programar, né? Escrever código, vai fazer tudo no Linux maravilhosamente e é uma opção bem melhor. Então nunca se esqueça, na parte de cima da cabeça do Ricardo, a gente tem a playlist. Sempre, a primeira playlist é sempre a do curso de Linux. A gente, porventura, vai colocar alguns links de aula ou link para outros cursos, mas no izinho de interatividade tem bastante material sempre selecionado. Não se esquece aqui embaixo de se inscrever no canal, habilitar o sininho para receber notificação e, mais importante, comentar em todos os vídeos. O algoritmo do YouTube está valorizando muito a interação dos usuários, né, dos espectadores com o vídeo dessa maneira. E também aquilo que a gente sempre pede. Tem o seu grupo da faculdade, tem o seu grupo lá do colégio que todo mundo está estudando Linux, está sofrendo um pouquinho? Pode vir aqui pro curso em vídeo, que aqui ninguém sofre não. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.